alguns assistem 3 minutos aqui de vídeo, já sai comentando. Na verdade, alguns nem assistem o vídeo, eles só leem o título e comentam presumindo coisas, inclusive no vídeo passado do canal, se você não viu, onde eu comento um pouco a respeito do meu debate com o Frisk e o Conde. O título do vídeo é Frisk e Conde, o magistério judaico infalível, porque eles defenderam essa tese, sim, tanto quanto absurda, que o magistério judaico, na época de Jesus, esse magistério que Jesus combateu, ele era infalível. E aí, alguns católicos comentaram, falaram, nossa, da onde você tirou isso, seu magistério infalível é o sol da igreja? Nossa, magistério judaico infalível. E também que deixei de ser cristão, sem assistirem ao vídeo e chegarem ao conhecimento de que quem defendeu isso foram os próprios católicos. Então deixa eu aproveitar o tempo que você está aqui, católico. Eu quero fazer uma pergunta. Eu vou te mostrar um vídeo aqui na igreja neopentecostal. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Vem comigo. Isso é um pastor cuspindo água dentro da boca de um fiel. Se eu, para defender isso daqui, usasse o versículo que Jesus cuspiu no chão e fez lodo ali e passou nos olhos do cego, o que você diria para mim? Vamos lá, eu quero defender isso aqui. Ó. Isso aqui é bíblico, não tem nada de errado escrito nisso, porque Jesus fez isso, ele cuspiu no chão para curar o cego. Por que o pastor não pode cuspir também dentro da boca do fiel? Você provavelmente me xingaria muito. Deve estar xingando aí, né? Pois é, mas quem fez esse tipo de defesa foi o catequista, um cara popular aí nos conteúdos de católico na internet, porque uma pessoa comentou no vídeo do padre beijando o crânio ali, né, falou, credo, que costume estranho. E aí o catequista respondeu, Jesus cuspiu no chão, fez lama e passou nos olhos do cego. Isso também não é estranho. Não tem problema ser estranho, contanto que seja conforme o coração de Deus. Então, assim, se pelo fato de um texto narrativo que Jesus cospe no chão, faz lama e cura o cego, pode-se fazer coisas do tipo, então você não poderia criticar um neopentecostal que tenta justificar aquilo que a gente viu o pastor cuspindo na boca do fiel usando um texto desse. Só troca de lugar. Ao invés de um padre beijando o crânio, você tem um pastor cuspindo dentro da boca de alguém ou qualquer coisa parecida, e aí você tem um católico, sei lá, outra pessoa pegando credo, que costume estranho, e aí o neopentecostal ele vai responder, Jesus cuspiu no chão, fez lama e passou nos olhos do cego. Isso também não é estranho, não tem problema ser estranho, contanto que seja conforme o coração de Deus. Porque é exatamente esse argumento que neopentecostais costumam usar. Esse é o problema dos católicos. Os católicos, eles dão saltos lógicos absurdos para defender certas doutrinas que eles têm. O grande problema do católico é o salto lógico, porque muitos católicos usaram um argumento de alguns episódios, como Moisés levando consigo os ossos de José do Egito. Você tem, por exemplo, o próprio catequista aqui dizendo que em Atos os doentes eram curados ao tocarem os lençóis de Paulo. E eles vão citar também o episódio em que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu e esse cadáver reviveu. Eles vão pegar esses textos e eles vão dar um salto lógico do tipo, então a gente pode venerar relíquias, pode fazer ritual com relíquias. Então é um grande de um non-sector, é um grande de um salto lógico eles pegarem, por exemplo, o episódio em que o cadáver foi jogado nos ossos de Eliseu e ele reviveu pra. Então nós podemos fazer veneração de relíquias, e essas venerações envolvem beijos, prostrações, passar o objeto, atribuir do objeto cura. Tem diversas formas de veneração dessas relíquias. Só que isso não aconteceu no texto que eles usam. O texto em que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu e essa pessoa reviveu, então não tem nenhuma prática dos judeus em então nós vimos que os ossos do Eliseu, como se fossem os ossos intrinsecamente, curaram o homem, então agora nós vamos pegar esses ossos e venerá-los. Não, continuou na sepultura os ossos de Eliseu. Assim como os ossos de José, que Moisés levou consigo do Egito, não virou alvo de veneração dos judeus. Você não tinha rituais envolvendo os ossos de José, você não tinha rituais envolvendo os ossos de Eliseu, eles foram para a sepultura, continuaram lá. Então o católico, ele pega alguns textos bíblicos, por exemplo esse aqui, que é um cuidado com os mortos, com o corpo do falecido, e também eles citam trechos do martírio de Policarpo, alguns outros episódios, seja na patrística ou seja na Bíblia, em que a pessoa teve um cuidado com o corpo da pessoa que morreu, porque a
pessoa é uma integridade, né? O ser humano é uma integridade, ele não é feito só de alma, mas também de corpo, inclusive com a fé na ressurreição. Isso se enfatiza mais ainda, né? De que o corpo faz parte realmente da integridade do indivíduo. Assim como se o seu pai, sua mãe, alguém que você conhece morrer, você vai querer pegar o corpo do seu falecido para enterrar, para colocar num lugar digno. Você vai tratar com respeito o corpo, mesmo que a alma já não esteja mais ali. Eles pegam esses fatos e dão um salto lógico. Então, os ossos e as roupas dos santos têm poder, curam, nós devemos venerá-las, nós devemos nos prostrar para elas, nós devemos beijar elas. Então você entende o problema católico, que é o salto lógico? Mas Moisés levou os ossos de José. Mas Moisés, nem os judeus, nem ele pediu isso para os judeus venerarem os ossos de José, para beijarem, não ficava lá exposto para todo mundo ver, para tocar e fazer coisas que os católicos fazem nas relíquias dos santos. Isso também não aconteceu com os ossos de Eliseu, não aconteceu com os ossos de Policarpo. Só é mencionado que recolheram o corpo dele para colocar num lugar digno, ou seja, um cuidado com os mortos. Disso eles dão um salto lógico como em tudo. Aquele velho caso que eu costumo citar aqui no canal, de Irineu, fazendo um contraste entre a desobediência de Eva e a obediência de Maria, e o que elas têm em comum é que elas são virgens, faz a teologia da recapitulação, o pecado em torno do Mesmo aquele afirmando que na Bíblia não há o costume de se beijar a relíquia dos mortos, ok. Mas se a Bíblia trouxesse algum ensinamento de venerar, tocar ou beijar a relíquia dos mortos, né, dos profetas, esse protestante aí chamado João, desse canal, Areópago, né, e ele assim como a maioria dos protestantes, ia dizer que era um texto narrativo e não um texto normativo, né? Eles dividem as escrituras em texto narrativo e texto normativo, né? Que virou moda para eles, né? Mesmo se o católico usar um texto de exemplo como imagens, mas esse texto é narrativo, não é normativo. Isso é invenção protestante, né? E essa invenção protestante, essa doutrina de texto narrativo e normativo vai contra a própria doutrina deles, né? Da sola escritura, né? Para você ver a contradição entre os protestantes, né? É questão, João, de você e a maioria dos protestantes que dividem a sola escritura, por assim dizer, em texto narrativo e normativo. Pegue os textos narrativos, rasgue e joga fora da sua Bíblia, que não serve para nada. Por uma virgem, salvação entrou no mundo, Jesus. Por uma virgem, uma desobedeceu, a outra obedeceu, aí eles dão o salto lógico. Logo, se ele está comparando a virgindade de Maria, de Eva e Maria, fazendo um contraste da desobediência e obediência, logo Maria era sem pecado igual a Eva. Aí eles começam a dar saltos lógicos e implicações que resultam na tentativa de justificar um dogma católico. Na verdade, os textos que eles usam não têm essa intenção. O texto de Eliseu, por exemplo, ao invés deles enxergarem que realmente o texto mostra com aquilo, porque assim, as narrativas, elas não são normas, elas não são normativas, né? Mas elas comunicam. Acabei de falar? O texto em que... Acabei de falar que ele também segue essa doutrina inventada pelos protestantes, de texto narrativo e normativo. Acabei de falar. A virtude nos ossos de Eliseu. Qual é a intenção do autor? Falar, então, os judeus praticam veneração das relíquias e os ossos de Eliseu são... Não, o texto não diz isso. O próprio texto não Ou seja, a sola escritura é uma farsa. Do corpo e do santo e tudo mais. Se você tem uma maturidade, um conhecimento bíblico, não comete esse tipo de amadorismo, você vai saber que, inclusive, Eliseu ele é uma prefiguração de Jesus, né? E aquele que tocou em Eliseu ressuscitou. Então tem tantas coisas, tem tantas intenções no texto e o católico não aproveita nenhuma delas. Ele não usufrui delas, ele não degusta essas coisas. Mas ele vê justamente o que não está no texto. Isso me lembra Justino, em Diálogo com Trifão, falando o seguinte para os judeus. Olha, vocês ficam debatendo entre vocês um A que mudou no nome de Abraão, que era Abrão e mudou para Abraão, mas vocês não conseguem ver as principais coisas, como por exemplo o nome de Oséias ter sido mudado para Josué, que significa Jesus, né? Yeshua. Essas coisas vocês não têm, mas vocês ficam lá elucubrando
Vocês ficam lá conjecturando sobre um ar que mudou na letra de Abraão, quando tem realmente um nome sendo mudado claramente para Jesus e vocês não sabem. É a mesma coisa com os católicos. Eles ficam vendo coisas nesses textos, não a intenção do texto comunicar alguma norma ou concluir o salto lógico que eles dão a partir do texto, mas as coisas mais preciosas do texto, eles não usufruem. Como no texto em que as pessoas eram curadas ao tocar no manto de Paulo, ao tocar na sombra de Pedro, os ossos de Eliseu, os ossos de José, enfim, todos os textos, não só bíblicos, mas como patrísticos, a intenção eles jogam fora e eles ficam elucubrando, conjecturando coisas que não é o objetivo do texto defender ou comunicar. Outro comentário interessante aqui é, para justificar, né, esse ato aí, adorar toalhinha suada do pastor, ninguém fala nada, é incrível isso, né? Haha. Você tem literalmente Thiago Martins, um dos maiores canais de teologia da internet, falando, ou seja, o catolicismo romano é só mais um neopentecostalismo, vendendo toalha ungida, usando o livro de Atos como exemplo. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falei no começo do vídeo. O comportamento dos neopentecostais, não só nesse assunto, nesse aspecto aqui, mas em vários outros, é idêntico ao comportamento dos católicos para justificar suas doutrinas e suas práticas. O catolicismo é uma espécie de neopentecostalismo. Você tem a Arca da Aliança. A questão para o nome, nem sei o nome desse cara aí. A questão entre as igrejas neopentecostais de vender toalha ungida, toalha com suor do pastor, óleo ungido, óleo de Israel, né? Ou cuspir na boca ou o pastor cuspir na boca de algum crente, né? Durante o culto. A questão das igrejas neopentecostais é que sempre há o interesse financeiro por detrás. Porque o pastor vai pedir uma oferta, um dízimo. Olha, a toalha do meu suor aqui, você vai receber uma grande bênção de Deus, mas irmão, você tem que dar uma oferta de R$100. Agora, em relação às relíquias católicas, né, dos santos, não há interesse financeiro. Nenhum bispo ou padre vai dizer, olha, se você tocar numa relíquia de algum santo e para você receber uma bênção, você tem que dar uma oferta para a igreja católica simbólica de R$70. Essa é a diferença. Essa é a diferença. No catolicismo não há cobrança em você tocar uma relíquia de um santo. Você é o santo e sua fé em Deus. E quem vai fazer o milagre é Deus pela intercessão daquele santo, né? Pelo meio daquela relíquia. A relíquia não tem poder, imagens não tem poder. Agora, a diferença entre as igrejas neopentecostais e o catolicismo o interesse financeiro. É o interesse financeiro. O fiel é obrigado a dar uma oferta de R$70, R$100 para receber uma toalha ungida do suor do pastor. Essa é a diferença. Aí o cara quer comparar as duas coisas, né? Sendo carregada pelos católicos, você tem a Arca da Aliança no neopentecostalismo. No pentecostalismo você tem rosa ungida, vassoura ungida. No catolicismo você vai ter que é cobrado uma taxa, Tem textos que são narrativos ou justificando suas bizarrices litúrgicas, teológicas, devocionais, espirituais, com base em textos fora de contexto, cuja intenção do texto do autor nunca foi a conclusão que eles chegam. Então, essa narrativa não cola. Mas o pastor vendendo toalha ungida, não sei o que, ungido, terno, ungido, ninguém fala. Essa que é a questão, as pessoas falam. Duvido você pegar aí os apologistas protestantes, desde Iago Martins. Vê como que ele fala? O pastor vendendo terno ungido, toalha ungida. Olha o termo que ele está usando. Vendendo. Ou seja, por detrás de uma toalha ungida, há um interesse financeiro. Um ato do católico beijar a relíquia de um santo, por mais bizarro que for, não tem interesse financeiro. Não tem interesse financeiro, né? Ou seja, o pastor está vendendo milagre, por assim dizer, né? Está vendendo milagre, né? Embora ele não seja um apologista, como você está acostumado a conhecer, mas ele é um apologista, ele faz defesa da fé. Lucas
Osório, o Oliveira, eu, Bruno Lima, pega o pastor Eliseu, pega o Vailate, pega os pastores sérios aí, Nicodemos. Eu duvido você achar eles passando pano por algum tipo de bizarrice neopentecostal. Eu duvido, porque essa é uma das vantagens de ser protestante. Nós podemos olhar desvios dentro da nossa religião, dentro da nossa vertente, e falar isso é heresia, isso está errado, e combater isso. Inclusive é bíblico. O católico não. O católico ele vai ter que defender aquilo até o fim. Então, nós protestantes podemos olhar para o neopentecostalismo, devemos fazer isso. Eu defendo que a gente tem que fazer mais isso aqui na internet, bater o neopentecostalismo. Então, nós podemos fazer isso, nós fazemos, mas o católico não pode fazer. Outra coisa muito interessante a respeito desse assunto é como você sabe que esse crânio é realmente dessa santa. Porque, assim, esse é um dos exemplos em que a tradição oral... Exatamente, tradição. E com certeza deve ter feito algum exame, né, para se chegar ao exame de DNA, carbono 14, para afirmar que é da santa, né? Com certeza deve ter algum tipo de exame de laboratório, né, para afirmar pelo menos 99,9% ou 90% que o crânio é da santa. Pode falhar. Será que o padre está beijando realmente o crânio da santa ou algum outro crânio? Não, o padre está beijando o crânio da sua mãe. Isso o que é? Está beijando o crânio da sua mãe. Como ter certeza disso? Aí você vai ter que confiar na tradição oral da igreja, que é o que os católicos tanto defendem. Então você tem um caso bem conhecido que na Idade Média, caramba, você tinha muito desse negócio das relíquias e tal, pedaço de madeira da cruz, pano de não sei quem. Você tinha uma tradição oral de que a cadeira que o bispo sentava era a cadeira que Pedro realmente sentou. Existia uma tradição oral que Pedro realmente sentou nessa cadeira, então ela era objeto de veneração, portanto a cadeira seria do século I. Isso sempre foi difundido na Idade Média, até que descobriram, fazendo uma análise científica, essa cadeira de que ela datava de no mínimo do século IX. Então você vê uma tradição oral que assegurava que aquilo era uma relíquia, você tinha que venerar, e as descobertas científicas mostraram que era uma cadeira do século IX. Não, Pedro não sentou sobre ela, e isso correu de ouvido para ouvido a tradição oral da igreja. E é claro, o católico vai dizer, mas isso não é tradição com T maiúsculo, é tradição eclesiástica. Mas é engraçado que só é tradição eclesiástica quando sofre a mudança, quando sofre a contradição, quando sofre a refutação. Então é tipo o gato dentro da caixa, ele está vivo e morto ao mesmo tempo, até que você abre e veja. Então, tudo pode ser uma tradição com T maiúsculo ou T minúsculo, a não ser que se ateste uma contradição, uma refutação, uma mudança. Até então, é e não é ao mesmo tempo. Você tem também aqui, ó, essa matéria, o prepúcio de Jesus e os ossos de dragão, as falsas relíquias da Idade Média. É claro, né, numa época de intensa superstição católica, essa idolatria, essa veneração das relíquias, havia muitos boatos de relíquias sagradas, é o prepúcio. Veja como que protestante, né, confunde veneração com adoração com idolatria, né? Sendo que protestante não sabe a diferença entre veneração e adoração e idolatria, né? Para eles é a mesma coisa. O de Jesus, pasmem, tantas e tantas coisas, depois você descobre que essas relíquias eram falsas. E aí, como é que fica? Tem aqui o Sagrado Prepúcio, você tem o Santo Graal, você tem o Sudário de Turim, pedaços da cruz, o Sagrado Chinelo, Lança do Destino, ossos de dragão, aqui é atribuído a São Jorge, leite da Virgem, enfim, relíquias que se provaram não ser realmente relíquias, né? Não ser fidedigno, não ser algo genuíno, uma mera falsificação, um mero equívoco, uma mera mentira. E aí, como é que fica a tradição oral da igreja? Inclusive, João Calvino, em Tratado das Relíquias, mencionou que havia mais de 14 pregos da cruz de Jesus espalhado pela Europa. As lascas da cruz podiam preencher até um navio. Obviamente uma sátira, mas justamente denunciando as falsificações das relíquias da época. Então é isso. Mais um episódio em que você tem mais uma abobrinha de um protestante. Prática católica antibíblica, nada a ver com o cristianismo, é um sincretismo com o paganismo, como 90% dos ritos do catolicismo são. Aí eles tentam ir para a Bíblia, tentam ir para a patrística para justificar essas doutrinas, mas eles fazem dessa forma lastimável, dessa forma desonesta, ignorante, principalmente com os versículos bíblicos, né? Então é isso. Se você viu até o final, deixe o seu like. Eu vou deixar meu dislike. Então aqui o cara, esse João aí acusa a veneração, o ato de beijar relíquias como antibíblico, como uma heresia, né? Porque é antibíblico, porque católico está usando o texto bíblico, né? Mas em relação à Santíssima Trindade, cadê
o conceito de trindade na Bíblia? Não existe. Cadê o termo trindade? Cadê um apóstolo citando o termo trindade, Santíssima Trindade? Cadê a expressão pecado original na Bíblia? Também não existe. Não existe. Vão fazer um malabarismo. Ai, Romanos, não sei o que, pecado entrou no mundo por causa de Adão. Cadê? Não existe. Cadê a suposta aparição do Jesus ressuscitado, que é um acréscimo que a Igreja Católica incluiu na Bíblia, de Marcos 16, 9 20? É um acréscimo. Cadê? Cadê? Não existe na Bíblia, é uma tradição. É antibíblico também? Cadê anjos caídos ou anjos rebeldes como demônio? A Bíblia não fala isso. A Bíblia vai falar de demônios, espíritos imundos do conceito judaico. Metade homens e metade anjo. Né? Que judeu não acredita em demônio nem no diabo. Satã é um anjo acusador. Cadê a expressão Deus onipotente? Também não existe. É um conceito consolidado por Tomás de Aquino. Muitas da doutrinas católica desenvolvida, criada, confirmada pela Igreja Católica como doutrinas, como canônicas, foram adotadas pelo protestantismo, porque vocês saíram do protestantismo. Lutero era padre. Vocês herdaram tudo da Igreja Católica, a Bíblia, a doutrina da Trindade, pecado original, a crença em demônios, a hierarquia dos anjos. Tudo isso também é antibíblico, porque não está da Bíblia. O dia que um protestante que crê na Trindade, se ele mudar de outra igreja que não crê na Trindade, ele vai parar de crer na Trindade, porque a palavra Trindade não está na Bíblia. Por que testemunho de Jeová não crê na Trindade? Diz seguir sua Bíblia. Pode até dizer que testemunho de Jeová é seita, né? Ou não cristão. Mas eles não creem porque o termo Trindade não está na Bíblia. Ou seja, protestantes só pega aquilo que lhes convém, né? Aceitam os dogmas católicos que lhes convém, que forem ensinados pelos pastores, pelos líderes, pelos mestres, né? É aquilo que eles não concordam, rejeita. Aquilo que o pastor rejeita, eles rejeitam. Se o pastor rejeita a Imaculada Conceição, o purgatório, o papado, a intercessão do santo, o protestante vai que nem feito papagaio e vai rejeitar. Se as igrejas protestantes ensinassem como doutrina Imaculada da Conceição, Assunção de Maria e Intercessão do Santo, o purgatório, todo protestante ia crer. Assim como os livros deuterocanônicos, né? Que as primeiras Bíblias protestantes traziam os deuterocanônicos e foram excluídos. Por isso hoje o protestante fala, esses livros são apócrifos, Jesus nunca citou os deuterocanônicos, porque vocês protestantes excluíram os deuterocanônicos na Bíblia. Os pais da igreja, Clemente de Roma, Orígenes, Agostinho, vai defender os deuterocanônicos. Até o livro de Macabeus é citado no Evangelho de João. Jesus citava os deuterocanônicos, citava a Septuaginta, né? Citou o livro de Tobias, citou o Eclesiástico. É vocês que rejeitaram os deuterocanônicos. Vocês aleijaram a Bíblia. Isso é verdade. Aí eu vou continuar com outro vídeo explicando o ensino dos pais da igreja sobre a veneração de relíquias. Beijar relíquias, né? É certo ou errado? Respondendo ao canal Areópago, né, do João. Os pais da igreja, como São Jerônimo e Santo Agostinho, defenderam a veneração das relíquias dos mártires, incluindo o gesto de honrá-las e beijá-las, mas sempre ressalvando que a adoração e o culto divino pertencem exclusivamente a Deus, e não aos restos mortais em si. O ensino dos pais da igreja sobre as relíquias, a defesa da veneração no século IV, com o crescimento do culto aos mártires,
autores como São Jerônimo argumentaram contra os críticos, afirmando que a igreja não adorava os ossos ou túmulos, mas os venerava para adorar a Cristo, de quem os mártires eram testemunha. O gesto de honra e o ósculo, né, o costume de beijar, osculum, e demonstrar carinho reverente por altares que continham fragmentos de corpos de santos consolidou-se na liturgia antiga e oriental, ocidental, como a extensão do respeito aos campeões da fé. Distinção teológica. Os padres da igreja fixaram a linha divisória entre a latria e a adoração, devida somente a Deus, e a adulia, veneração, o ato de beijar relíquias inclui e está profundamente associado ao gesto de proskinesis, né? No grego, veneração ou honra, que também inclui a expressão beijar, que em português é traduzido como proscuneu. Na teologia cristã antiga, consolidada especialmente no Concílio de Nicéia 787, DC, o termo proskinesis foi definido oficialmente como a veneração de honra prestada a ícones, relíquias e santos, diferenciando-se totalmente de latria, né, que é a adoração exclusiva somente a Deus. O beijo físico é a expressão máxima e corporal dessa proskinesis. A definição de proskinesis e o beijo de relíquias. Significado original. A palavra grega proskuneu combina pros, em direção a, e kineu, beijar. Historicamente, significava prostrar-se e beijar o chão, os pés ou a veste de um rei ou de uma figura de grande autoridade em sinal de profundo respeito. Uso na igreja antiga. Os pais da igreja adotaram o termo para descrever a reverência física externa. Beijar uma relíquia, inclinar-se diante dela ou tocá-la eram manifestações práticas de proskinesis. O dogma de Nicéia II, o concílio ecumênico, decretou que as relíquias, as imagens sagradas, deveriam receber a saudação e a veneração de honra timitiki, proskinesis, mas nunca a adoração de fé, né? Que é no caso latria, que pertence apenas à essência divina, Deus. Direcionamento da honra. Os padres conciliares, baseando-se nos ensinamentos de São João Damasceno, explicaram que a honra prestada à relíquia ou ao uso do ícone, o beijo, a inclinação, não para na matéria, ossos ou madeira, mas passa diretamente para o protótipo, o santo, e através do santo, a Deus, prestada aos santos e às suas relíquias corpóreas. Então, com base na Bíblia, né, proskuneu, proskinesis, né, e com base na tradição patrística, não é errado beijar uma relíquia, como a gente vê no vídeo, né? Então, não é um ato estranho, um ato bizarro, né? Isso a igreja tem tanto com base a própria Bíblia, né? Proskuneu, né? Que é uma honra, uma veneração, incluindo beijar, assim como também na patrística, né? Então não tem nada de bizarro, antibíblico ou anticristão, por assim dizer. Tem base na Bíblia, nas Escrituras e na própria patrística.